A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou o Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Sejam todos bem-vindos a esta programação que tem gerado vida, que tem educado as ovelhas do Senhor a viverem de modo digno do seu chamado. Nosso apóstolo tem pregado inúmeras mensagens a respeito da confissão, da necessidade de alinharmos as nossas palavras à Bíblia Sagrada, ao nosso modo de vida digno, da forma como Deus espera que nós vivamos. Então, nós nos sentimos muito felizes e honrados pelo Senhor por cada ovelha, por cada vida que Deus coloca diante de um computador ou diante da televisão para assistir ao nosso programa. Então, sejam bem-vindos, irmãos que nos assistem no Brasil, de qualquer estado do Brasil, e aqueles também que nos assistem através da TBN em Portugal, em qualquer país da Europa, no Oriente Médio. Temos muitas ovelhas que têm recebido a graça de Deus. Estamos apenas começando a semana, mas já cremos que esta semana será uma semana da manifestação do sobrenatural de Deus. Esta é uma boa confissão. Crer nisso gera no nosso coração paz, gera no nosso coração a certeza de que servimos a um Deus que é fiel. E hoje, logo mais, às 7h30 você é nosso convidado para estar na nossa sede internacional no Rio de Janeiro, para juntos orarmos ao Senhor, clamarmos ao nosso Deus. Hoje nós temos o culto de oração, intercessão e milagres, que tem a coordenação do meu esposo, o Bispo Sérgio, juntamente com um grupo de pastores, pastoras, bispos, pessoas que têm o chamado para serem intercessores. E nós queremos que você esteja conosco, nós queremos que você creia que Deus pode mais, que Deus pode fazer além dos nossos pensamentos, além das nossas expectativas, porque as nossas expectativas são limitadas, mas Deus, Ele é infinito, então Ele pode muito mais. Veja que Jesus falou na sua palavra em Marcos, no capítulo 11, versículos 23 e 24, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Isso é fé. O que pode ser um monte? Uma doença, uma crise familiar, um problema nas finanças? O que pode ser um monte? O que tem sido um monte na sua vida? Creia que se você usar a sua confissão, se você determinar, se você tiver atitudes de um vencedor, atitudes de sabedoria, juntamente com uma confissão de fé, Deus age e o sobrenatural acontece. Venha estar hoje conosco. Coloque diante do Senhor as suas ansiedades, aquilo que tem amargurado, quem sabe, o seu coração, tem gerado aflição, tem tirado o seu sono. Deus não quer que nós vivamos assim. Ele tem o melhor, Ele tem o descanso, Ele tem o repouso para os seus filhos. Mas é necessário que você lance diante dEle todas as situações da sua vida. Logo mais às 7h30 na Rua Maricá, 320, Campinho. Fique agora então com a mensagem da graça de Deus. E no final do programa eu estarei de volta e tem um presente do nosso apóstolo para você. A abundância do coração é o que a boca fala. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras dos meus lábios e a meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, toda a honra, todo o louvor, toda a glória te sejam dadas esta noite. Adoramos a quem conhecemos, sabemos em quem temos crido, sabemos da tua soberania, sabemos da tua grandeza, da honra, Pai, que tu tens que receber desta igreja. E agora, ao nos aquietarmos, nos sentamos em torno de uma mesa espiritual para recebermos o pão da vida, porque nem só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fala-nos em nome de Jesus, para a glória do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles são cartas escritas pelo Deus vivente e lidas perante todos os homens, assim disse Paulo, aqueles que são selo deste apostolado e que são meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu sei que quando você recebe essa palavra, isto lhe dá conforto e segurança de você estar sendo dirigido por um pai espiritual, como uma ovelha, um filho deste rebanho. Meus amados irmãos, tenho ensinado desde o início do mês que a confissão, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, seja na questão espiritual ou nas palavras do dia a dia, isto é uma questão de revelação. Porque, irmãos, muito do que se colhe na vida se colhe em função do que se fala, das palavras faladas. Então vamos lembrar os versículos que são a base desta revelação. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Agora o versículo está aqui: a morte e a vida, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, portanto nós temos que saber utilizar bem a língua, porque ela bem utilizada, ela traz vida, mal utilizada, ela traz morte. Come do seu fruto. Então eu preciso de guardar os meus lábios e a minha língua, para que elas não sejam usadas pela morte. Veja o que diz Provérbios 6:2, diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Quando o sábio Salomão se referiu a esta questão, ela estava falando sobre não ser avalista, não assinar por outra pessoa, porque ele diz: você dá a palavra, você está preso. O que os teus lábios disserem, te prendem. Se é pro bem, vida. Se é pro mal, morte. Depois disso, Mateus 12:37, ele diz: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por quê? Diz o versículo 34, e aqui está a base da nossa mensagem desta noite: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala. Veja, a boca fala o que o coração está cheio. Quer dizer que da abundância do meu coração é o que eu falo. E depois ele diz em Mateus 15:18-20, ele disse: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Quer dizer que o que sai da minha boca veio do coração, e é isso que me contamina. Versículo 19 diz: porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios,
os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então você veja que nós somos o que realmente nós falamos. Os médicos dizem, você é o que você come. Mas na Bíblia está claro que eu sou o que eu falo. Quer dizer que eu posso usar, veja o versículo 19, bispo amado, por favor, diz assim, olha, quer dizer que a boca fala de homicídios, de maus desígnios, de adultérios, de prostituição, de furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e diz que são estas coisas que contaminam o homem, são estas coisas que geram a morte. Então uma boca é uma força poderosa, porque ela fala o que ela crê, ela fala o que está lá dentro do coração, o que está no coração vem para fora pela boca, e nós temos que ter um controle com aquilo que nós falamos, temos que controlar. Por quê? Porque eu tenho dito aqui, quanta pobreza hoje em muitos lares, fruto do que se confessou. A pessoa diz, eu não tenho direito, é muita areia para o meu caminhão, eu não sou digno de ter, e a pessoa sem se aperceber, ela vai semeando morte, vai semeando pobreza. É aquele casal que sistematicamente tem desafios, crises, brigas, e a todo tempo estão dizendo, vamos divorciar, vamos embora de casa. Você não se apercebe que isso são palavras de morte. É aquele filho que você compara com outro e diz, não, o teu irmão é melhor, você é igual à tua avó, você é burro, e essa pessoa cresce, e ela tem dentro do seu coração o que é perverso, o que é ruína, o que é devastação. Então nós temos que ter controle sobre a nossa boca. Veja, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz assim, tomamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E por que falha? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Então você está aqui ouvindo palavra de fé, você sabe, a fé vem pelo ouvir, e uma das coisas que Deus está mostrando à igreja desde o início do mês, é que eu tenho que ter controle sobre os meus lábios, sobre a minha boca, porque não adianta ouvir palavras de fé, se depois na prática, isto não tiver proveito na tua vida. Romanos 14, 23 diz assim, tudo que não provém da fé, quer dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então Deus quer que eu use na minha confissão diária a palavra de Cristo, porque tudo que não provém da palavra é pecado. Então, veja, quando domingo nós tocamos neste assunto, estou fazendo um repasse, quando o Senhor falou aos israelitas, que foram milagrosamente libertados da escravidão do Egito, debaixo da liderança de Moisés, Deus disse, eu vou vos dar uma terra prometida, terra com leite, mel, frutas. Ele proveu água, ele proveu codorniz, ele proveu maná, ele abriu o mar vermelho, ele afundou um exército inimigo. Ele um dia disse, separa-me 12 espias, vou lá para checar a terra que eu já vos prometi. E disse que 10 deles vieram e disseram, não dá. Olha, a terra realmente é muito boa, está aqui o fruto dela, tem uva, tem figo, tem mel, tem leite, tem tudo, mas não dá. Sabe por quê? Porque nós vimos tanta gente gigante e nós somos gafanhotos. Não é uma questão apenas de baixa autoestima, a questão de complexo de inferioridade. São questões que às vezes dominam a mente e as emoções das pessoas, que dão um nó na vida da pessoa. Mas 2 deles disseram, não, Josué e Caleb disseram, nós vamos entrar, subamos, vamos possuir a terra, porque Deus diz que os rejeitou e que Ele está conosco. Mas eram 10 contra 2, e diz que aqueles 10 infamaram a congregação de 3 milhões de pessoas, ficou todo mundo chorando,
mandaram apedrejar o líder, quiseram trocar o líder. Um descontrole total por causa de uma confissão. Você já imaginou? Às vezes uma família entra em colapso, que o chefe da família começa a usar uma confissão: não dá, somos gafanhotos, não presta, lá todo mundo é rico, nós somos pobres, nós não vamos... Você sabe, a pessoa, ela não vai se apercebendo que ela vai jogando sementes de morte, e há um dia que ela descobre que está presa em grilhões de morte. Em Números 14, 27, 28 e 30 disse: até quando sofrer esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então todas as nossas palavras proferidas no altar, em casa, na despensa, no fundo do quintal, dentro do carro. Às vezes a pessoa vai no carro e vai supapo no volante e diz: está um inferno e tal, o trânsito não anda. Não vai andar. Mas se você está num lugar e diz: os anjos que abram esse caminho, eles abrem, meu irmão. Isso não é abstrato, isto é verdade, porque eu semeio vida ou morte. Então Deus diz: eu tenho ouvido essas murmurações. Versículos 28 diz: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, também todos que foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então você veja, meu amado, a boca fala o que o coração está cheio, e Deus ouve, porque eu sou justificado ou condenado pelas minhas palavras. Então, você não pode dar ouvidos às circunstâncias, a opiniões alheias, aos meios de comunicação, porque no livro de Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta. Amado, acredita nessa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele não vai fazer. Se Ele falou, não vai cumprir. Lembre-se, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Diga: eu não vou vacilar, porque quem fez a promessa não foi o apóstolo da igreja, foi Deus, Ele é fiel. Diga: quem me fez a promessa é fiel. Diga: eu recebo a promessa. Qual é a promessa? É nas finanças, é na saúde, é nos negócios, é na família, é o que? Receba a promessa. Receba a promessa, Deus é fiel. Hebreus 6, 17 a 20 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Imutabilidade, imutável quer dizer que não muda. Sabe o que Deus fez? Para mostrar a sua imutabilidade, Ele jurou. Ele jurou que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos por refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, segura, firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero que você creia na grandeza de Deus, na soberania de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus jurou. Ele jurou. Sabe quando Ele, no Antigo Testamento, diz que Deus mandou colocar um animal cortado ao meio, jogou fogo, Ele passou pelo meio e disse: isto me aconteça se eu não cumprir as minhas palavras a Abraão. Então a igreja de Jesus tem que entender que boas novas significa evangelho. Isso não pode falhar. Hebreus 6,14 diz: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Significa que eu tenho aquilo que eu confesso. Pastor, e por que Caleb confessou corretamente? Diz em Números 14, 24, estou fazendo o repasse de domingo, diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, eu vou fazer ele entrar na terra que espiou, e a descendência dele, e os filhos dele. Então, sabe, havia um outro espírito.
Então, meus amados, outro espírito significa o quê? Um espírito de perseverança, um espírito de fé. E os outros? O que aconteceu com os outros? Números 14, 24 diz assim: meu servo Caleb, visto que houve outro espírito. Quer dizer, o que havia nos outros? Espírito de quê? De rebeldia, de murmuração. Há muito tempo que eu me calei com esse assunto, amado. Muitos anos atrás eu deixei de murmurar, amado. Quando alguém me dizia alguma coisa, eu partia para o contra-ataque. Quando alguém escrevia, eu atacava, sabe? E Deus disse: Miguel Ângelo, você é um anjo. A abundância do coração é o que a boca fala. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, que palavra maravilhosa. O nosso apóstolo tem nos ensinado a cada dia como é importante mantermos uma boa confissão, como as nossas palavras são um reflexo daquilo que está no nosso coração. Foi Jesus quem nos ensinou isso. Então, você deve estar atento àquilo que tem saído dos seus lábios, as suas palavras devem estar em acordo com a Bíblia Sagrada. Olha, eu tenho um presente para você que ligar agora para o nosso ministério. Ligue 0 operadora 21 30 17 90 90. Nós vamos lhe enviar gratuitamente este livro que tem como tema Em que Nós Cremos. É um resumo das doutrinas do nosso ministério, um pouco do testemunho de vida do nosso apóstolo. Certamente será uma bênção para a sua vida. Ligue para nós. Lembrando também que nós temos um site www.igrejacristovive.com.br. Ao acessar o nosso site, você terá a grande oportunidade de estudar a palavra do Senhor, assistir aos cultos. Nós temos muitos cultos arquivados, todo o seminário Casa sobre a Rocha, as apostilas, os programas de TV, muito material para que você cresça na graça e no conhecimento. E através do nosso site também, atenção às mulheres de Deus, você pode fazer a sua inscrição para o nosso 4º Congresso Feminino Chail. Olha, no dia 27 de setembro, nós teremos o nosso Congresso Feminino. Aqui está o nosso convite, e em nome da Bispa Rosana, eu quero convidar você, amada do Senhor, a que esteja conosco. Faça a sua inscrição ou através do nosso site ou através do site congressofeminino.com.br. Será um dia memorável. Teremos palestra com a Bispa Rosana, Bispa Solange Brandt de São Paulo, Bispa Alessandra Tom de Curitiba, Bispa Érica Galvão da nossa igreja de Campo Grande. Eu creio que será um dia tremendo. As mulheres serão marcadas pela manifestação que haverá no dia 27 de setembro. Faça as suas inscrições. E já quero deixar também o convite para quarta-feira. Quarta-feira teremos o nosso Seminário de Excelência da Graça de Deus com o nosso apóstolo. Às 7h30 da noite, um culto em que Deus falará aos nossos corações. O nosso apóstolo pede para que eu reforce o convite, para que todos estejam conosco. Nós temos toda a estrutura para receber você e a sua família. Temos berçário, temos escola bíblica para crianças, temos um amplo estacionamento, toda a dignidade que o povo de Deus merece. Vem estar conosco hoje às 7h30 da noite, culto de oração e milagres, e quarta-feira às 7h30 da noite, Seminário de Excelência da Graça de Deus. Fique agora com o momento de louvor da Igreja Cristo Vive, e logo em seguida, Bispa Solange Brandt com a Igreja Cristo Vive de São Paulo. Tenham todos uma semana muito abençoada, e amanhã estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei, e
louvarei o teu nome. E levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei do início. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai! Participe do 4º Congresso Feminino Chail da Igreja Evangélica Cristo Vive, dia 27 de setembro, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana e convidadas. Tema: Recicle sua vida. 4º Congresso Feminino Chail. Inscreva-se pelo telefone 0 operadora 21 3017 90 90 ou acesse o site congressofeminino.com.br. Uma realização Apóstolo Miguel Ângelo. Igreja Evangélica Cristo Vive. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.